Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Unhozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Que beleza! O Orlando Scarpelli, a casa do Figueira, vai receber o confronto entre Figueirense e Aparecidense no domingo, dia 5 de maio, às 16h30. Os dois times seguem espelhados, meus irmãozinhos. Os dois possuem uma vitória e um empate nas 2 primeiras rodadas. O Figueira empatou no último jogo contra o Sampaio Corrêa por 1-1, enquanto o Aparecidense também empatou contra o Ferroviário com o placar de 2-2. O Figueira deixou a vitória escapar contra o Sampaio Corrêa, belezão. O time saiu na frente no primeiro tempo, ainda sobre temporal lá em São Luís, e cedeu o empate pouco antes do apito final nos acréscimos, enquanto a Aparecidense, na partida contra o Ferroviário, saiu atrás no placar, conseguiu empatar e ainda virar o jogo, só que caiu de rendimento após as mudanças do segundo tempo e cedeu o empate pro Ferrão. Bem, meus irmãozinhos, agora vamos falar sobre o Figueira, que teve a vitória nas mãos e sofreu um empate contra o Sampaio Corrêa. 1-1 na partida válida pela segunda rodada da Terceirona. E Figueirense, o Figueira, lá de Florianópolis, Ilha da Magia, que tem como um de seus pontos turísticos mais procurados a Lagoa da Conceição, que é uma lagoa de água salgada que chama muita atenção dos boêmios que visitam a ilha. Lá, a cultura pesqueira e a gastronomia encantam qualquer um, meus irmãozinhos. Vale demais ter a lagoa no roteiro de quem for visitar a belíssima Florianópolis. E sabe o que tem que é muito legal
Lagoa da Conceição, eles têm um rodízio de camarão. Sensacional. É bem comum nos restaurantes lá, Cara, você come sem parar o camarão. Vem camarão tudo quanto é jeito. Mas não é aquele camarão pequenininho, não. É aquele... Tem de tudo. Tem pequeno, tem grande, tem barbudo, tem sem barba, tem com casca, sem casca. É muito bom. Né, Cícero? Manda brasa aí. Belezão. João. Vamos esquecer esse camarão e vamos falar de futebol. Só não foi bom mesmo o empate sofrido pelo Figueira contra o Sampaio Corrêa. Estava com a vitória nas mãos e deixou escapar nos acréscimos do segundo tempo. Bem, no último lance, meus amigos, o Alvinegro vencia até os 51 minutos na etapa final, quando o Thiago Rosa, do Sampaio Corrêa, empatou e definiu o 1-1. Olha, gente, o Couteman, que é o nosso jornalista que acompanha o Figueirense lá em Florianópolis, ele estava lá nesse empate contra o Sampaio Corrêa, debaixo de um temporal lá em São Luís. Vamos ouvir ele. Fala, Couteman! Na maior parte do tempo, o Figueirense e Sampaio Corrêa fizeram um jogo bastante físico neste sábado no estádio Inhozinho Santos. Choveu muito em São Luís do Maranhão e com isso o gramado ficou em más condições. O primeiro tempo teve boas oportunidades para ambos os lados. O Figueirense foi superior e marcou seu gol com o volante Léo Baiano aos 28 minutos. O Figueirense estava administrando bem na etapa final, mas sofreu o gol de empate já aos 51 minutos. Thiago Rosa aproveitou o cruzamento que veio da direita, chutou rasteiro, a bola desviou no meio do caminho e o goleiro Juan Carneiro nada pôde fazer. Empate de 1-1 e sentimento de frustração para a equipe do Figueirense. O Alvinegro de Florianópolis chega aos 4 pontos nesses 2 jogos disputados. Agora voltará a campo no próximo domingo no estádio Orlando Scarpelli contra a equipe do Aparecida. Couteman, não tem como esperar um jogo bonito depois do gramado sofrer tanto com esse temporal de São Luís, né? Mas mesmo assim o Figueira ainda foi superior, viu? Sim, belezão. O primeiro tempo foi bem movimentado, foi muito bom mesmo. O Figueira jogou muito bem. No segundo tempo, o Figueirense se reservou apenas a fazer chutes de fora da área, pois estava chovendo muito e o gramado não estava em condições. Cícero, e ainda assim, o gol saiu de uma jogada trabalhada com passes curtos e uma boa aproximação do Figueira. O gosto do empate é amargo, porque a estratégia do Figueira era segurar o jogo no segundo tempo, mas o Sampaio foi feliz nos acréscimos e acabou com os planos da vitória do Figueirense. E vamos chamar o Couteman de novo, porque ele conseguiu falar com o João Bursi, o professor do Figueira, o técnico do Figueirense, né? E ele comentou sobre o empate e sobre os próximos jogos do Figueira. Vamos ouvir? Glória a Deus pela vitória, né? Uma vitória importante ao lado do nosso torcedor. Agradecer aqui já de primeira mão aqui ao nosso torcedor. Obrigado por comparecer aí, nos apoiar do início ao fim. No momento que tomamos o gol, nosso torcedor continuou gritando ainda mais forte e rapidamente a gente já conseguiu virar o jogo. Então, acho que juntos aí, devagar, lógico, teve coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram. Vamos pegar equipes de todas as formas de plataformas, umas que vão pressionar, outras que vão baixar a linha, campos diferentes, como eu falei na entrevista passada. Então jogo a jogo a gente analisando para fazer sempre a melhor estratégia para ir em busca dos objetivos. Isso aí mesmo, viu, professor? Na Terceirona não tem jogo fácil, não. O Figueira ainda vai pegar muita pedreira por aí, viu? E fora de casa sempre é mais complicado. Agora vamos falar sobre o empate da Aparecidense. A Cidinha foi até Fortaleza e voltou de lá com empate contra o Ferroviário. Foi 2-2 no placar. Um jogo muito bom. E a Aparecidense, que é o time de lá, de Aparecida de Goiânia, né? E aqui fica uma curiosidade sobre a Aparecida de Goiânia. Ela é mais velha que a própria capital Goiânia, meus irmãozinhos. Apesar de Goiânia não existir quando a Aparecida de Goiânia foi fundada, a cidade só foi receber esse nome quando Goiânia já existia, já que ela não foi imediatamente estabelecida como município e teve vários nomes ao longo do tempo. Dessa aí eu não sabia não, hein? Mas, João, vou te falar uma coisa, viu, sobre o jogo. A Cidinha foi lá pra Fortaleza, viajou pra caramba, foi enfrentar o Ferroviário no seu primeiro jogo fora de casa. E voltou pra Aparecida de Goiânia com um pontinho, depois de um jogo bastante movimentado. Com trocação desde o início do jogo e chance pros dois lados o tempo todo. João, o Ferrão saiu na frente. A Aparecidense buscou o empate e virou o jogo. Isso tudo ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, o Cidinha fez 2 substituições e o time perdeu intensidade. E logo em seguida, o Ferrão empatou. Final da partida, 2-2. 2 gols para cada lado.
Cícero, mas eu queria falar uma coisa pra você. Eu queria chamar o Júnior Schumacher, que ele acompanhou o empate da Aparecidense lá em Fortaleza. E ele é o nosso jornalista que acompanha a Cidinha semana inteira pra gente, pra trazer as informações de ponta. E ele trouxe mais coisas sobre esse jogo. Vamos ouvir ele? Fala, Schumacher! Com atuação distintas nos dois tempos, a Aparecidense, que estreou com o pé direito na conquista dos 3 pontos contra o Sampaio Correia na abertura da Terceirona, deixou escapar a vitória na segunda partida do torneio nacional, disputada na noite da última segunda-feira, 29 de abril, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, contra a equipe do Ferroviário. A equipe comandada pelo técnico Lúcio Flávio fez um primeiro tempo perfeito, apesar de ter saído atrás no placar, conseguiu a virada com gols de Genilson e Dudu numa pintura de chute. Na volta do intervalo, inexplicavelmente, o comandante do Camaleão do Cerrado resolveu tirar um dos destaques da primeira etapa, o meio-atacante Cauari, e em seu lugar entrou Juan, que acabou não correspondendo à altura e fez com que a equipe goiana abdicasse do ataque e ficasse só na defesa tentando segurar a vantagem. O castigo veio a cavalo. Aos 28 minutos, o Ferroviário igualou com Léo Rafael, que havia entrado em campo 20 segundos antes. O Ferrão ainda teve um gol anulado nos acréscimos. Resultado final, 2-2 e 1 ponto para cada lado. Mas fica a lamentação por parte da Aparecidense, que se tivesse sido mais ousada na segunda etapa, o resultado poderia ser totalmente diferente. A Cidinha volta a campo no próximo domingo, dia 5 de abril, mais uma vez fora de casa, encara o Figueirense às 16h30 no Orlando Scarpelli. E o resultado mantém a Cidinha invicta na Terceirona após a disputa de 2 jogos, né? Com 4 pontos, a equipe de Aparecida de Goiânia ocupa a 6ª colocação da Série C, a nossa Terceirona. A Cidinha segue sem perder após a segunda rodada da Terceirona. O empate, lógico, não foi um bom resultado. Após sair atrás, empatou, passou na frente e depois cedeu o empate. Foi uma pena não ter conseguido os 3 pontos lá no Ceará. Cícero, mas o problema foi depois do intervalo, viu? O time tava ganhando, mas com as substituições ele perdeu muita intensidade. Caiu o rendimento e deixou a vitória escapar. O Júnior Schumacher também conseguiu uma palavrinha com o Sérgio Boerrique, que pra quem não sabe é um torcedor símbolo da Aparecidense. E logo após esse empate lá em Fortaleza, ele falou com a gente. Vamos ouvir. Sérgio, o que você tem pra contar pra gente? Como nasceu sua paixão pela Aparecidense? De tanto as pessoas falar que a Aparecidense não tem torcida, que a Aparecidense ninguém conhece, que a Aparecidense é isso, é aquilo. Aí eu assumi a responsabilidade e tô aí até hoje, desde 2008. Maior alegria aí é defendendo as cores da Aparecidense como torcedor? Foram tantas que para enumerar, mas eu acho que o tiro da Série D, né? Tiro da Série D 2021. Isso, tiro da Série D 2021. Meus irmãozinhos, mas mesmo com esse empate, e esse empate com gosto de derrota, né, por fora de casa, a Cidinha segue com 4 pontos. E ela ainda não perdeu na Terceirona, viu? Figueirense e Aparecidense é um jogo entre duas equipes que chegam para essa 3ª rodada da Terceirona depois de um empate. Vai sair faísca. Pegando fogo, né, João? Mas a bola vai rolar entre o Figueirense e o Aparecidense lá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Vai ser no domingo, dia 5 de maio, às 16h30. Os dois times deixaram a vitória escapar na rodada passada. Agora ambos estão com um empate e uma vitória na Série C. O nosso jornalista Couteman, que acompanha e segue o Figueira e sabe tudo sobre o Figueirense na Terceirona, vai falar para nós como chega o Figueira para esse confronto. Contra a Aparecidense, no domingo, 4h30 no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense irá fazer o seu segundo jogo em casa nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Na estreia contra o Ferroviário, o público total foi de 8.000 torcedores. Agora, até depois do empate contra o Sampaio Correia jogando fora de casa, a expectativa é de que esse público possa ainda melhorar, claro, dependendo da condição do tempo para o final de semana aqui em Florianópolis. Sobre a equipe, mais uma vez, o Meia Camilo volta a ser pauta, porque ele ainda não estreou nesta Série C, ele sofreu um problema muscular na véspera da estreia, não teve tempo de recuperação suficiente para atuar no estádio Nhozinho Santos, e agora as atenções se voltam à condição dele, se Camilo terá ou não possibilidade de entrar em campo no final de semana. Técnico João Bursi não perde ninguém por suspensão para encarar a Aparecidense.
Bem, gente, mas será que a gente vai ter a estreia do experiente Camilo finalmente? O meia, que é o principal reforço do Figueira pra Terceirona, que aqui, meus irmãozinhos, a gente já ressaltou a alta qualidade desse jogador. Tomara que ele volte com força, né? Mas já do lado da Aparecidense, o nosso repórter Júnior Schumacher também falou um pouco das suas expectativas para o jogo diante do Figueirense. Vamos ouvir ele? Fala, Schumacher! Ainda invicta na competição, após 2 jogos no Campeonato Brasileiro Série C, a nossa Terceirona, a Associação Atlética Aparecidense, já iniciou preparação para o próximo duelo na competição diante do Figueirense, no domingo 5 de maio, às 16h30, no Orlando Scarpelli. Depois de repetir a mesma escalação da estreia contra o Ferroviário, na última segunda-feira, técnico Lúcio Flávio ensaia mudanças pontuais para o embate contra o Figueira. Emanuel, que atua na lateral esquerda, não comprometeu e pode continuar na posição, mesmo que o titular da posição Rodrigues reúna condições de jogo. A ideia é que o dono da camisa 6 vá voltando aos poucos. Já no comando do ataque, apagado nos 2 jogos, Ezequiel deve perder a titularidade para Alan James, que inclusive entrou na parte final do confronto contra o Ferrão, exatamente no lugar de Ezequiel. No mais, a formação deve ser a mesma, e fica o registro que alguns atletas já vêm recebendo elogios da grande mídia, casos específicos de Robert, Du Fernandes, Cauari e Dudu. Meus amigos, a Cidinha chega para o seu segundo jogo de uma sequência de 2 jogos longe de Aparecida de Goiânia. A não ser que esse jogo termine em outro empate, aqui acaba a trajetória invicta de um dos 2 times nesse início da Terceirona. E a gente, sem dúvida, vai acompanhar cada detalhe pertinho junto com você. Que beleza, gente! Figueirense e Aparecidense. Esse confronto vai acontecer às 16h30 do domingo, lá no estádio Orlando Scarpelli, no caso do Figueira, em Florianópolis. E o Terceirona vai estar lá acompanhando mais esse jogo da terceira rodada da Série C. Lembrando que lá no nosso site, terceirona.com, você encontra tudo sobre todos os jogos da Série C e todas as notícias sobre o seu time do coração. Beleza, gente! Vamos nessa, meus irmãozinhos! Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato. Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho só para refrescar a memória dos jogos da segunda rodada da Terceirona. Muita coisa bacana aconteceu e eu queria contar, para quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nhozinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1. Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, o Amar Tristeza, que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira. Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Teve esse jogaço também, hein, João? Entre São Bernardo e Tombense foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vale olhar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual no time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Um massacre. Dias depois do clube estourar SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão.
Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com um pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulino de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta. E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. Gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, é bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico. E foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né? Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols que tá o São João del Rei ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? Gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? E o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no sul. Lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Para completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele. Belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube está refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado. Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time da Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo. Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os 2 elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, belezão, acho que os 2 times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli.
Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão de João Pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo, não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova nesse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada. No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses dois times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase. A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento até agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, belezão? João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória e começa a perder demais. Não tem jeito, vai mudar. É um campeonato mais importante desses times na Série C, né? É um brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que o fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, João? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador. É mais fácil demitir o treinador do que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza nos clubes, mandar os jogadores acomodados, o pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco.
É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na Terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente. O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderia tranquilamente disputar a Série A do brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados. Gente, o Atlético é líder. E o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação. O mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses 2 times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco, depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar. Tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses 2 times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, belezão, do Volta Redonda, né, que tem 100% de aproveitamento, mas os 2 times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né, e o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar pro nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol, vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas, o cara tá calibradíssimo. Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi para o Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou para o Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto para a Série B. O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só para ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão. Valeu, Cícero. Valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa.
Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.